O equilíbrio emocional, a empatia, o autocuidado, saber reconhecer quais são as minhas feridas emocionais para poder melhor me relacionar comigo mesmo e com os outros. O autocuidado, eu te pergunto, são necessários para viver com mais saúde e qualidade de vida? Eu sou a Cláudia Contes, psicóloga, e te convido para refletir comigo agora sobre essas questões tão importantes na complexa missão dos relacionamentos aqui na empresa, no nosso lar e na nossa vida social. Eu digo para você, o bem-estar emocional, ele é responsável por ajudar a manter o foco nas nossas atividades cotidianas, contribuindo na melhora do nosso desempenho profissional. Da mesma forma, o equilíbrio das nossas emoções traz benefícios diante das adversidades da vida e evita muitos problemas nas nossas relações pessoais. Então, o equilíbrio emocional, ele precisa ser trabalhado por cada um de nós ao longo da nossa vida. E isso também é autocuidado, pois essa falta é um dos principais fatores que contribuem para o surgimento de estresses e de outras doenças psicológicas. E nós sabemos que é no equilíbrio que se encontra a virtude. É muito comum, quando a nossa saúde mental não vai bem, observarmos em nós sintomas como cansaço, desânimo, vontade de faltar no trabalho. Falta prazer para realizar tarefas que antes eram prazerosas. Também podemos desejar nos isolar de pessoas e assim sermos prejudicados nos estudos ou no nosso desempenho do nosso trabalho. Vocês sabiam que nós temos fontes de produção de hormônios de bem-estar, como a dopamina e a serotonina? Sabiam? Sim, através de momentos de lazer, exercícios físicos que podem ser incorporados no nosso dia a dia, uma caminhadinha, ou algo um pouco mais pesado, coisas mais simples como beber um pouquinho mais de água, comer mais saudável, evitar álcool, tabaco, cuidar do nosso sono. Ajuda psicológica como profissional da psicologia, quando necessário, também são fatores associados ao autocuidado e ao bem-estar. Você concorda que muitos prejuízos causados por desentendimentos nas nossas relações amorosas, familiares ou no nosso trabalho, muitas vezes são gerados por falta de equilíbrio das nossas emoções? Por baixa empatia, que é a gente se colocar no lugar do outro? Muitas vezes é mais fácil identificarmos, no outro algumas dificuldades. Ou é difícil a gente nutrir relações afetivas com pessoas que demonstram intransigências, que são pouco empáticas, que são agressivas. Podemos até achar melhor o afastamento dessas pessoas, não é mesmo? E nós? Como está o nosso comportamento? Quando conhecemos uma pessoa e nos aproximamos dessa pessoa, algum tempo depois pode acontecer de nos depararmos com vários aspectos dessa pessoa que não gostamos mais dela. A teoria do espelho de Jacques Lacan, o psicanalista francês, ele nos ajuda a entender isso. Que só conseguimos enxergar características em outras pessoas que também existem ou já existiram em algum momento em nós. De acordo com Lacan, as relações são reflexos e projeções de aspectos da nossa personalidade que gostamos e de que não gostamos em nós. Exemplo, há partes do nosso corpo, da nossa imagem, das quais não gostamos quando nos olhamos no espelho.
também há aspectos da nossa personalidade que nós não aceitamos ou que nós negamos. E ao encontrarmos, né, com o outro, o reflexo que nós repelimos ou reprimimos pelo nosso inconsciente, ou seja, alguns dos nossos traços, dos outros, dos quais nós não gostamos, acabamos identificando em nós mesmos, compreendem? Assim, coisas das quais não gostamos nos outros, também não gostamos em nós. Desta forma, a vida nos dá de presente as relações que vivemos com os outros, para mostrar de uma maneira direta aquilo que está em nós. Então pensa, caso você esteja profundamente incomodado com alguém, talvez seja o momento de dentro de nós olharmos, né, o que está desagradando em nós que nós estamos vendo no outro. Compreendem? O foco não está no outro, e sim em compreender em nós mesmos o incômodo que o outro gera em nós e focar completamente no nosso desenvolvimento pessoal. Em resumo, o que eu não gosto em você, eu corrijo em mim. Exemplo. Às vezes, consideramos um líder muito exigente com a gente. Talvez porque eu também seja muito exigente e perfeccionista comigo mesma. E o meu líder seja apenas um reflexo dessa exigência que eu coloco em mim. Em contrapartida, é possível que eu seja tolerante em excesso e precise um pouco mais de rigor na minha vida. Compreenderam? É complexo isso, né? Mas você pode ler um pouquinho mais sobre a teoria do espelho de Jacques Lacan. Você já ouviu a frase, vivemos no coletivo, porém coisas nos atravessam no individual? Mas é preciso identificar o que é meu e o que é do outro também. Pois na convivência com os outros, podemos nos afetar com situações de diversas formas. Quem vive com transtornos mentais, com traumas, com doenças psíquicas ou carrega alguma ferida do passado, precisa lidar constantemente com gatilhos emocionais gerados nas convivências, nos relacionamentos. E esses gatilhos podem ser repentinos. Eles podem realmente tornar alguns pensamentos e atitudes disfuncionais quando a pessoa menos espera, até levar a comportamentos desesperados para se livrar daqueles sentimentos negativos com atitudes e comportamentos inadequados. Compreendem isso? Alguns sintomas, aquilo que se manifesta, pode indicar uma resposta a esse estímulo, a esse gatilho. Por exemplo, a perda de controle em algumas situações, crises de ansiedade ou pânico frente a algum pensamento ou situação, medo, desespero, estresse, sensação de vazio interno, sentimento de culpa, de inferioridade ou julgamento, problemas de autoestima. Percebem? Isso são gatilhos, isso são sentimentos. Situações simples, como uma conversa, onde ao ouvir algo, já aciona um gatilho em nossa mente e automaticamente reagimos de maneira ríspida ou até grosseira. Já sentiram isso? Portanto, para manter a saúde mental, quando referimos às feridas emocionais, é necessário conhecê-las e entender como afeta a nossa vida. Isso pode não ser tão fácil, né? Já que são muito particulares, mas é possível reduzir a influência delas no nosso dia a dia. Para um pouquinho e pensa. Lembra de alguma situação na sua vida, aquela que você tem sentido com mais frequência? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que em 2 ou 3 momentos da última semana você tenha sentido uma crise de ansiedade ou uma sensação de
injustiça ou se sentiu inferiorizado. Você já parou para pensar se existe algo incomum nesses momentos? O que poderia gerar dentro de você essa sensação? Pode estar relacionado a feridas emocionais. Você já ouviu sobre isso? Mas o que são feridas emocionais? Elas podem ser curadas com curativos? Feridas emocionais são vivências condensadas em sentimentos, pensamentos e comportamentos com origens em diferentes momentos da vida, que não conseguimos superar ou não aceitamos, e elas acabam fazendo parte do nosso inconsciente, influenciando os nossos pensamentos, alterando o nosso estado emocional e o nosso comportamento. As feridas emocionais são dores vividas lá na infância e que de alguma forma acabaram desenvolvendo um certo trauma no nosso inconsciente que nos afeta de forma negativa e traz insegurança, vontade de desistir de algumas coisas, bloqueios e sensações de insuficiência. E não sabemos ao certo por que nos tornamos vulneráveis a certas situações ou circunstâncias. As 5 feridas ou 7 feridas mais comuns, alguns falam 5, outros falam 7, vou falar um pouco sobre elas. A primeira ferida é a humilhação. Quando uma criança, nossos filhos, ela foi atacada na sua integridade, de diversas maneiras, e viveu num ambiente familiar nocivo, aquela criança cresce sendo constantemente submetida à humilhação, e isso vai impactar, sobretudo, na autoestima, o que poderá ocasionar tristeza e ansiedade como adulto. Compreendem? Pode ter pouca ambição, justamente por não confiar nas suas potencialidades. Aquele sentimento de se sentir menor que os outros pode desenvolver tendência ao masoquismo. Isso permeia uma vida no ter que fazer para ser alguém que os outros gostariam que fosse, com medo de ser rejeitada, vive sentindo vergonha de si mesmo, pode desenvolver até mesmo obesidade como forma de punição, mas nem todos os obesos têm isso, mas pode desenvolver a obesidade como forma de punição para sentir vergonha depois. Se ocupa com os outros para esquecer de si mesmo. Quanto mais ela carrega os outros nas costas, mais esquece de si e no fim das contas ainda vai se sentir abusada. Pode ser uma pessoa controladora, que tem medo de julgamento, ela cria ilusões e forma pensamentos dos mais negativos sobre ela mesma. A pessoa é super sensível, tem uma tendência à codependência, que em outro momento eu posso explicar para vocês o que significa dependência, codependência. É uma pessoa que ela sente muita culpa por tudo e entre outras características mais. A pessoa com essa ferida, ela precisa trabalhar o seu desenvolvimento para perceber a sua importância para o mundo como ela é. A segunda ferida, a traição. Quando aqueles que nós, como criança, julgávamos ser pessoas honestas, sinceras, nós descobrimos que era justamente o contrário. A traição, ela é promessa que não foi cumprida, uma atitude aparentemente inocente, adotada pelos pais ou pelos responsáveis, quando afirmações, se você fizer a lição, te levo no shopping, no parque, ou se você raspar, comer toda a comida, você vai pedir o que você quiser, mas não cumpre. Se está em um jogo, mais que a frustração da expectativa da criança, para ela é um golpe na confiança que depositou nos seus pais, os responsáveis, que são infalíveis no entendimento da criança. Pelo exemplo, se está sendo que nós ensinamos, ele pode
levarmos a alguém confiar na gente ou gerar insegurança. Assim, a criança vai observando e ela vai se sentindo traída pelos pais. A terceira, a rejeição. Ela é um sentimento que desperta a indiferença. A rejeição é dolorosa e acaba criando um sentimento de insegurança. Toda criança precisa de carinho, compreensão, para que ela se desenvolva adequadamente com segurança emocional. Sem isso, ela se sentirá inferior a tudo e a todos e dificilmente ela alcançará ou se sentirá satisfeita por suas conquistas. A quarta ferida, o abandono. Quando pessoas que amamos saem da nossa vida de forma inesperada, por separação, por morte, o medo do abandono, ele é uma das feridas emocionais que aparecem quando os pais eles não podem ou não querem assumir o papel de figura que protege. A falta da companhia, da atenção, deixa marcas profundas na criança. Chegará à fase adulta como uma pessoa insegura emocionalmente, dependente, desconfiada e que tem dificuldade para fazer amizades e assumir relacionamentos sérios. Porque ela sempre acha que poderá ser abandonada. A quinta ferida emocional, a injustiça. A infância é uma etapa de aprendizagem. Dentro de outras coisas, começamos a construir o nosso senso de justiça. O favoritismo entre irmãos, as diferenças de tratamento na escola ou em casa são situações que servem para alimentar a ideia de que a criança não é merecedora da atenção daqueles que o cercam. Cresce insegura, pessimista, esperando inconscientemente o destrato por parte de todos. Está claro que fica difícil construir relacionamentos duradouros partindo dessa visão de mundo. A sexta ferida, a violência intrafamiliar. Castigos e atos repressivos não deveriam estar associados ao intuito de disciplina. Violência não é o melhor método de ensino. Um ambiente familiar com brigas, insultos, ataques de raiva desestabiliza a criança. Seja ela a vítima da violência ou seja ela quem está assistindo os atos frequentes deste tipo de situação em casa. Ela vai construindo essa referência e tem a chance de repetir esse modelo na vida adulta. E a sétima ferida, o medo do desconhecido. Todas as crianças, todos nós, em algum momento, quando criança, precisamos enfrentar medos. Ou era de fantasma, ou era o velho do saco, a cuca, o escuro, não é mesmo? Em processos, dentro desses processos, a criança precisa de acolhimento. Não ser chamada de medrosa, de covarde. O seu emocional como adulto, se assim for, essa pessoa ela será indiferente e com problemas de manifestar empatia pelos demais. Ela pode ser uma pessoa mais fria. Como as feridas emocionais podem interferir na nossa vida, nos nossos relacionamentos? As feridas emocionais, elas podem atrapalhar a nossa saúde física, mental, emocional e os nossos relacionamentos e potencializar até mesmo o vícios por álcool, tabagismo, drogas ilícitas e até mesmo comportamentos autodestrutivos, como o suicídio. De que forma eu posso curar as minhas feridas emocionais? Aceitando as experiências do passado e perdoando todos os aspectos de nós mesmos e recorrer, se necessário, a psicólogos para melhor detectar quais feridas estão latentes e ajudar no processo de acolhimento e cura destes traumas. E também lembrar de aplicar a paciência e a persistência a si mesmo e entender que ninguém é forte o tempo todo e está tudo bem. E nunca desistir de nós mesmos. Priorizar o nosso autocuidado, desenvolver o nosso
autoconhecimento, para reconhecer as marcas que possuímos. É a melhor forma de lidar com elas. Abraçar os nossos sentimentos e respeitá-los. Desenvolvermos e amarmos, né, a nós mesmos. Então, esse é o tema que eu gostaria de ter compartilhado neste momento com vocês, que principalmente vocês pudessem compreender que muito de nós influencia na impressão que nós temos de algumas situações, na interpretação que nós temos de algumas situações, porque na relação com o outro nós sentimos o que é nosso também. E cuidar das nossas feridas emocionais, entender que nós podemos ter algumas das 5 ou das 7 feridas, pode nos ajudar a conquistarmos maior equilíbrio na nossa vida profissional, na nossa vida no relacionamento de par, no relacionamento com a nossa família, no nosso relacionamento com os nossos amigos. Então, essa é uma reflexão complexa e ela mexe com as nossas entranhas, com as nossas dores, com os nossos comportamentos, mas elas são necessárias, né, ser visitadas para a gente poder tratar e poder buscar, né, a nossa melhor versão. Fico à disposição para maiores esclarecimentos ou conteúdos que possam estar relacionados e vocês gostariam de ler para se aproximar e melhor se conhecer. Meu beijo grande para você.